Fala pessoal, aqui é o Matias do Cortes Democráticos. Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube ou em qualquer área da internet sem precisar aparecer, é só seguir o que esse cara fala no curso dele, primeiro link na descrição. Então, já temos a fundação, capitalismo, atrelado ao acúmulo de capitais, mas já entendendo, muitas pessoas acham que é uma Acúmulo de capitais e produção em massa. produção em massa, e socialismo, dona Renata. Então, o socialismo ele nasceu antes do Marx, muita gente acha que ele nasceu com Marx, mas nasceu antes do Marx, com alguns filósofos, principalmente na França, que era essa ideia de coletivização das coisas e o Estado seria o protagonista, o que dividiria justamente todas as coisas. Só que isso aconteceu numa época, essa percepção, no começo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi super importante, mas ela também foi cruel, no sentido de que, apesar de ser uma segunda opção, antes ninguém tinha nenhuma opção de sair do campo. Ou você morria de fome no campo, ou você morria de fome no campo. Não tinha essa opção, outra opção. Quando veio a Revolução Industrial com a super inovação da máquina a vapor que podia fazer a produção em massa, as pessoas voluntariamente saíram do campo e foram para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas. Mas eram jornadas exaustivas, mulheres e crianças trabalhando. Então, tudo isso que a gente vê nos livros de história sobre a Revolução Industrial ser cruel nesse sentido é realidade. Só que eles não contam o outro lado, que é o que era antes. Antes não tinha essa opção. A Revolução Industrial trouxe, como eu disse, essa nova realidade das pessoas poderem consumir, que antes não acontecia. Principalmente até determinado tempo, as pessoas produziam muito pouco, porque não tinha possibilidade de produtividade. Você não tem ferramentas, máquinas para aumentar a sua produtividade. Era uma coisa muito manual. Então, você entregava a maior parte dessa produção para o seu senhor feudal, por exemplo, ou depois que o feudalismo diminuiu e entrou o mercantilismo, o capitalismo comercial, você também trabalhava com muito pouca produtividade, ganhando muito pouco, a maior parte das pessoas era pobre, e isso vale, inclusive, quando a gente fala de pobreza, a pobreza, ela valia, inclusive, para pessoas muito ricas. Na nossa condição, na nossa ideia de riqueza hoje, pessoas ricas na época eram pobres pra gente. Então, quando você fala de ter hoje, você vai numa farmácia, você tem remédio de dor de cabeça, remédio para gripe, remédio para dor de garganta, qualquer problema que você tiver, você pode ir no dentista. Isso pra gente é uma coisa muito corriqueira. Monarcas morreram de gripe, morreram de coisas idiotas, de arrancar um dente, infeccionar e morrer. Então, como que eles iam no banheiro? Quando Num minha avó era buracos. criança, açúcar era guardado em cofre. Sério? Em cofre. Lá em Portugal, o açúcar ficava guardado em cofre. Que era uma coisa, assim, muito de luxo, né? Muito de luxo. Então, isso é uma coisa super importante. Por isso que, de novo, eu volto a dizer, no meu curso eu começo contando essa história para as pessoas poderem dar valor porque a gente tem hoje. Exato. Então, essa questão do socialismo é importante colocar sob esse contexto, porque ele nasceu observando essas relações, entendendo de forma errada, mas ainda é possível de compreender por que eles estavam achando que era melhor sair da iniciativa privada e ir para o Estado, porque eles estavam achando que aquilo era uma coisa injusta, que as condições de trabalho eram muito drásticas, e que o Estado, e obviamente que na minha percepção, isso é uma concepção errada, né, uma percepção errada da sociedade, mas eu ainda consigo entender o porquê. Depois que veio o Marx chamou esse socialismo de socialismo utópico, porque eles entenderam essa situação, falaram que a ideia, o que eles gostariam de fazer era a coletivização e consequente o Estado seria o responsável por dividir isso igualmente, mas eles não propuseram nenhuma forma direta de fazer isso. Então, Marx observou isso e falou, isso aqui é o socialismo utópico, eu vou fazer um socialismo científico, que eu já dou spoiler, não tem científico nada, porque todas as teorias dele deram errado. Mas, de novo, qual era o contexto dessa observação dele? A Revolução Industrial. E aí ele começou a fazer algumas previsões. As máquinas vão entrar e vão assumir todos os postos de trabalho, então as pessoas vão ficar sempre na subsistência. Sempre que entrar novos trabalhadores, isso vai manter os salários deles sempre no básico, porque não vai ter geração de riqueza. Ele entendia que riqueza era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam, coisas de quase 200 anos atrás, que já foi refutado pela própria realidade. Eu não estou nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje, qual é a realidade da época? Já foi refutado. Não precisa nem estudar uma coisa assim, ser um cientista no assunto. Já foi refutado. Mas o ponto é, o socialismo é essa ideia de que a sociedade é injusta, que desigualdade é um problema e que você precisa corrigir isso por meio do Estado. E aí, no Manifesto do Partido Comunista, que o Marx escreveu com o amigo dele, o Engels, que, por sinal, era filho de um industrial muito rico, eles entenderam que a forma de fazer isso seria por meio
de uma ditadura do proletariado com uma violação despótica, está escrito isso exatamente dessa forma no livro, eu sempre recomendo as pessoas a lerem a fonte original, uma violação despótica do direito de propriedade. Então, confisco de todas as propriedades e iria isso ser colocado nas mãos do Estado e ele determinaria Pega tudo de todo mundo, dá cada pro governo e coisa. ele distribui as bolas Isso, igualmente. e aí abolição do direito de herança, impostos altos, dentre várias outras coisas, está tudo lá no Partido do Manifesto Comunista. Então, o socialismo passou a significar socialismo marxista depois do Marx. Então, existiu o socialismo antes. Então, e aí é engraçado de perceber que, por exemplo, Hitler e Goebbels, principalmente o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, era socialista, mas não socialista marxista, socialismo anterior. E aí eles queriam ressignificar o socialismo, que foi o nome do partido nazista, era Partido dos Nacionais Socialistas dos Trabalhadores Alemães. Então as pessoas falam assim, nossa, mas o nazista é completamente contrário ao comunismo. Quando você faz a semelhança, olha as semelhanças do nazismo, do fascismo, do socialismo e do comunismo, você consegue verificar muitas semelhanças entre eles, principalmente na questão anticapitalista, anti-individualista, antiliberal e concentrador de tudo no Estado. Aí cada um com a sua ideia, cada um com uma peculiaridade. Mas é mais importante verificar as semelhanças do que as diferenças, porque os regimes totalitários, autoritários do século XX, todos eles se parecem nesse sentido do Estado. Por isso que eu volto a falar, a importância de saber dessas coisas, dos fatos históricos, para se prevenir do futuro. A gente está vendo hoje, 2022, século XXI, Ucrânia e Rússia brigando. Uma guerra, de novo, as pessoas morrendo, etc. Puxa, mas da onde que surgiu isso? O Putin falando um monte de coisas... E aí tem guerra energética, independência energética, tudo isso não nasceu agora, em 2022. Faz tempo. E a briga dos russos com os ucranianos é antiga. Já aconteceu várias vezes. A invasão na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia já aconteceu outras vezes. Os ucranianos têm pavor dos russos desde sempre, por causa dessas questões. Se você não entende disso, você não tem como se posicionar corretamente nem nos seus investimentos, você quer saber. Como que você vai saber, como brasileiro, que é melhor você ter moeda forte? Em quais investimentos você vai fazer? Tudo isso está interligado, não tem como sair.